Brasileira de Medicina Diagnóstica. Com a Covid-19, o setor de diagnóstico está vivendo um momento nunca visto antes. Os exames laboratoriais provaram com essa pandemia a relevância que eles têm para o diagnóstico e para o monitoramento da evolução da pandemia aqui no Brasil, auxiliando muito na definição das políticas públicas. Mais que nunca, a colaboração da medicina laboratorial com as demais especialidades médicas, especialmente as que estão muito à frente do enfrentamento da doença, tem se mostrado crucial. Por essa razão, a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, em parceria com a Sociedade Brasileira de Infectologia, promove um encontro virtual de sociedades médicas com o tema Experts Minds, Juntos contra a Covid-19. Esse evento conta com o apoio da Abramed, da Associação Brasileira dos Profissionais em Controle de Infecções e Epidemiologia Hospitalar, da Associação Paulista de Medicina do Trabalho, do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, e conta ainda com patrocínio do Abbott. Junto aqui comigo estão já os doutores Carlos Eduardo Ferreira, que é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Medicina Laboratorial, o doutor Alberto Chebabo, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, e o doutor Sérgio Zimmermann, atual diretor científico da Sociedade Brasileira de Infectologia. Antes de eu passar a palavra ao doutor Carlos Eduardo Ferreira, que vai nos brindar aqui com uma apresentação introdutória ao tema, eu gostaria de dar alguns recados e desde já eu peço ao doutor Carlos Eduardo para providenciar já a instalação da sua apresentação. Bom, como nós todos estamos em casa, para evitar interferências, os nossos microfones e câmeras da audiência estarão desligados. Vocês poderão fazer perguntas utilizando na barra inferior do Zoom aquele item Perguntas e Respostas, em inglês, Questions and Answers, Q&A. Ali vocês podem se identificar, colocando o nome da sua empresa, do seu laboratório ou da sua instituição, e nós faremos as perguntas na medida em que tivermos tempo para fazermos, então, todas as perguntas. Eu passo a palavra, então, ao doutor Carlos Eduardo, por favor. Em 15 minutos, eu quero ver esse desafio dessa apresentação. Por favor, doutor Carlos Eduardo. Boa noite, doutor Wilson. Obrigado pela introdução. Boa noite, colega Sérgio, Chebabo. Boa noite a todos conectados. Realmente vai ser uma oportunidade única da gente poder discutir aí depois da minha apresentação algumas perguntas que possam vir da plateia. Antes de iniciar, gostaria também de falar dos meus conflitos de interesses aí, principalmente vinculados à minha atividade profissional também. Eu trabalho no Hospital Israelita Albert Einstein e sou coordenador, sou gerente do laboratório e também sou coordenador médico no Laboratório Central da Escola Paulista de Medicina. Vamos só apresentar os vínculos de trabalho meus também. E agradecer a parceria com a SBI, aí agradeço já aos colegas, o Clóvis também, todo o apoio na realização do evento e todas as sociedades médicas envolvidas também como sociedades apoiadoras. Vamos lá, hoje o tema central é a discussão dos testes para a Covid-19. É um vírus novo, são procedimentos novos, terapias novas, diferentes realidades. A gente tem pouca evidência científica robusta. A gente sabe que é uma virose sistêmica, comete diferentes órgãos e tecidos, tem período de incubação em torno aí de 1 a 9 dias, né? Em média 5 dias de período de incubação, também aí
uma questão bem controversa, toda a questão da transmissibilidade, né? Várias informações que vieram ao longo dos meses de pandemia, diferentes sintomas, período de convalescência e interrogando uma possível cura. A gente tem basicamente dois grandes grupos de testes para detecção do vírus, tá? Detecção direta ou detecção dos anticorpos. A gente vai abordar isso já mais para frente. Aqui está o vilão da história, o coronavírus, tá? Ele é um vírus RNA com fita única e ele tem várias proteínas que formam o seu envelope, tá? Daí já começa a complexidade na identificação desses anticorpos que são responsivos a um desses diferentes epítopos do vírus, tá? Diferentes partes proteicas do vírus. Tem diferentes anticorpos contra a proteína M, contra a proteína N, contra a glicoproteína spike, S1 e S2, e assim por diante. E dependendo da indústria diagnóstica, desenvolve um epítopo específico para o seu anticorpo. Aqui do lado, só para ilustrar, né, que o vírus ele não sobrevive fora da célula, ele não se multiplica fora de célula, ele precisa entrar dentro de uma célula para ele poder replicar, e para isso, para ele entrar dentro da célula humana, ele precisa de um receptor, aqui o receptor celular ACE2, tá? O receptor da angiotensina, e ele precisa desse receptor para entrar dentro da célula. Como eu falei, dois grandes grupos de testes que a gente vai abordar a nossa discussão, deve ser centrada basicamente nesses dois grandes grupos. É lógico, tem partes desses testes que estão em âmbito ainda de pesquisa, tem pouca rotina sobre eles. Os dois principais aí eu coloco o PCR in-house, primers específicos, uma técnica que depende de um processo de extração e depois uma parte de amplificação. Essa técnica ela pode ser tanto manual ou totalmente automatizada. Tá? Então, esse é o principal teste de detecção direta do vírus. Tá? Outros testes de detecção direta do vírus, aqui o PCR também em kits comerciais, incluindo os testes rápidos, esses estão chegando ao mercado agora. Tá? Tem um grande benefício em relação à prática, que é a disponibilidade rápida dos resultados, tá? Períodos de reação em torno de 1 hora. Outras técnicas aqui menos disponíveis, tá? A técnica da LAMP, que é uma amplificação isotérmica, identifica o vírus através de amostras de saliva. Ele tem um desempenho um pouco inferior em relação ao PCR em sensibilidade. Outras técnicas aqui, o sequenciamento de última geração e outros sequenciadores também podem identificar a sequência genética do vírus, tá? Sensibilidade e especificidade semelhante ao PCR, posso dizer que um pouquinho inferior à sensibilidade também. Técnicas de espectrometria de massas podem identificar fragmentos proteicos do vírus ou mesmo metabólitos dos vírus. Também aqui a grande dificuldade é a parte de preparo dessa amostra. Tá? Normalmente são preparos demorados de amostra, mas que também são passíveis de identificação do vírus através da proteômica ou da metabolômica do vírus. E, por fim, um teste rápido, aqui o imunocromatográfico, que também identifica o antígeno viral. Então, daqui, esses são os principais testes de detecção direta do material genético ou dos metabólitos. No outro grupo, aqui, um grupo que está chamando bastante atenção nos últimos dias, principalmente pela aprovação aí, da inclusão desses testes no rol da ANS. A medida saiu publicada na sexta-feira, e aí todos os pacientes que têm seguros de saúde podem ter acesso aí à detecção desses anticorpos. E os testes na detecção dos anticorpos, eu separo aí nos anticorpos das subclasses IgA, IgG, IgM ou anticorpos totais. Tá? Então, aqui a gente tem todas essas opções, dependendo do fabricante, ele pode ter desenvolvido um ou outro desses anticorpos. Tá? E aqui, por fim, anticorpos neutralizantes, aqui mais em âmbito de pesquisa também, a gente tem a possibilidade de se identificar esses anticorpos que impedem a replicação do vírus. Depois eu vou mostrar 3 tipos de anticorpos rapidamente. O principal deles, o sonho de consumo de todos, é que a gente tem anticorpo que mate o vírus assim que ele entre no nosso organismo. Dos testes que fazem a identificação desses anticorpos, aqui os imunocromatográficos, os mais conhecidos aí, os testes rápidos, esse é uma ampla variedade no nosso mercado, e a gente depois vai poder discutir um pouco
das aplicações e limitações desses testes, o ELISA e seus derivados, baseados na reação de interação de antígeno e anticorpo. Aí a gente tem a eletroquímica, quimiluminescência, entre outras técnicas. E, por fim, a neutralização em placa e o ensaio de neutralização do pseudovírus, também aqui para a identificação dos anticorpos, os anticorpos neutralizantes. Aqui uma curva clássica de... Deixa eu só buscar para cá para poder ver. A curva clássica de replicação do vírus, identificados aí por amostras de nasofaringe e em isolamentos de trato respiratório, de lavado bronquioalveolar e de fezes. Tá? O PCR do vírus ele pode ficar positivo por um período grande de doença, ou mesmo ele pode se negativar a partir da segunda semana de doença. Tá? Então, aqui é uma dinâmica teórica do vírus, aqui só para identificar que praticamente os anticorpos das subclasses IgG e IgM crescem praticamente juntos. É lógico que podem crescer o IgG anteriormente ou posteriormente ao IgM e vice-versa. Tá? Mas é mais para ilustrar que ele não seguiu a rotina dos livros em relação às infecções virais, com uma infecção aguda da subclasse IgM aparecendo primeiro da subclasse IgG. É lógico que a gente quantificava muito pouco anticorpo e infecção de vírus respiratório. Também a gente tinha um entendimento diferente em relação a isso. E aqui, a parte teórica, né? A teórica eu mostrei, aqui a parte prática, só para ilustrar o percentual de positividade em diferentes dias de doença e para cada tipo de anticorpo e a identificação do vírus. Tá? Então, é lógico que a positividade para identificação do PCR a partir do primeiro dia, em torno de 60%, e vai aumentando ao longo dos dias e depois vai caindo ao longo dos dias. Esse PCR ele praticamente pode negativar a partir do 14º. É lógico que a gente vai abrir espaço depois para discussão. Alguns casos permanecem positivos mesmo 60 dias após o início dos sintomas. Tá? Então, era isso. Agora vamos abordar diretamente o teste de PCR. Tá? O teste de PCR é positivo a partir do primeiro dia de sintomas. Eu já falei das amostras que podem ser utilizadas. Aqui é importante frisar uma alternativa de identificação dos vírus, as fezes, o material bom, principalmente para aqueles pacientes que fazem sintomas gastrointestinais, principalmente apresentando os quadros diarreicos. O vírus pode ser recuperado através do PCR. Um ponto importante do PCR a ser destacado é o procedimento de coleta. Aqui a sensibilidade do exame está diretamente vinculada ao procedimento adequado. O transporte e armazenamento são fundamentais para a melhoria dessa sensibilidade. Então, uma coleta inadequada, você diminui a sensibilidade do exame, visto que você precisa de célula para identificar o vírus. E se você não recuperar célula nesse procedimento de coleta, célula de naso e de orofaringe, você não tem sucesso na identificação do vírus, visto que ele se replica no intracelular. Tá? Aqui eu já falei, fica positivo até 14, 21 dias e pode persistir até 60 dias. Um ponto importante em relação à técnica do PCR, grande parte desses ensaios de reação em cadeia em polimerase, eles apresentam uma informação em relação ao CT. Tá? Esse CT é uma avaliação indireta da carga viral. Normalmente, dependendo do método, o CT é uma amostra negativa com CTs próximos a 40, 45. Quanto mais baixo o CT, maior a carga viral. Dá para a gente extrapolar um pouco essa informação em relação à quantificação dessa carga viral. Aqueles pacientes que permanecem por um período mais longo, ao longo do início dos sintomas, esses CTs são realmente muito próximos a esse limiar de 40, 45. Detecção de anticorpos, aqui eu falei do PCR, agora eu vou falar dos anticorpos. As principais indicações para a utilização dos anticorpos no diagnóstico da COVID-19. No diagnóstico, quando você não tem o PCR disponível, é lógico que você pode se valer de outros recursos do diagnóstico, mas é importante frisar que o PCR é o padrão ouro para o diagnóstico da COVID e deve ser solicitado a partir do primeiro dia do início dos sintomas.
Tá? Então, na indisponibilidade do PCR, e a partir do 7º dia, melhor, após o 10º dia do início dos sintomas, a gente pode utilizar aí os anticorpos no auxílio ao diagnóstico da Covid-19. Tá? Em pacientes tardiamente, com doença apresentada tardiamente, após as 2 primeiras semanas do início de sintoma, eu coloco já a partir do 10º dia, já uma ferramenta importante para a avaliação dessa doença. E a outra abordagem, é lógico, aí uma ferramenta importante para entender a dimensão da circulação do vírus na Covid-19, que pode ser avaliado em empresa, em bairro, em cidade. A gente teve um estudo agora nessa última semana, mostrando a circulação do vírus na cidade de São Paulo, dependendo dessa circulação em determinados bairros, a circulação varia de 5% a 15% na cidade de São Paulo. Tá? Outra aplicação da dosagem dos anticorpos é a identificação de indivíduos imunes, avaliar a cicatriz sorológica. Aqui, o passaporte de imunidade a gente vai poder discutir, eu acho que deixar para o debate. E, em seguida, a partir do momento que a gente tem a vacina disponível, a gente vai poder ter a identificação dos anticorpos para ver a resposta vacinal. Isso a gente vai precisar de mais avaliações a partir do momento que as vacinas se tornam disponíveis. Limitações: não identifica a presença do vírus, né? Precisa aguardar a partir da 2ª semana para ter uma utilidade. A sensibilidade e especificidade variável entre amostras, métodos e fabricantes, isso é muito bom a gente frisar. Depois eu vou mostrar um programa que a SBPC está fazendo em parceria com outras associações, avaliando os diferentes métodos e fabricantes dos diferentes kits disponíveis no mercado. Para a participação, é lógico que a empresa precisa voluntariamente se credenciar para participar. E necessidade de mais uma dosagem para avaliação de soroconversão de GG, aumento de título 4 vezes mais de anticorpos para aqueles indivíduos que inicialmente estão muito próximos do valor de cutoff. Tá? Então, essas são as principais indicações. Esses são os tipos, esse é o sonho de consumo de todos: anticorpos neutralizantes que impedem a entrada do vírus na célula. E esses dois estão vinculados diretamente ao processo fisiopatológico da doença. Eles são produzidos, mas eles não impedem que o vírus entre na célula. E, por fim, esse aqui, já quando o processo inflamatório está mais ativo, liberação de citoquinas e todo o processo inflamatório da doença mais grave aí que todos acompanham no dia a dia. Interpretação: aqui é importante falar sobre a interpretação do teste. Eu acho que eu ainda tenho mais uns 5 minutos, né, Wilson? Isso, mais 5 minutos. Sobre a interpretação do teste, é importante a gente falar sobre sensibilidade e especificidade, conceito de sensibilidade positivo na presença da doença, especificidade negativa na ausência da doença, valor preditivo positivo é aquele percentual de casos que o teste consegue identificar os pacientes verdadeiramente positivos. E valor preditivo negativo é o percentual que se identificam os verdadeiros negativos. Aqui é importante frisar, principalmente na identificação de anticorpos da subclasse IgG, né, na avaliação de cura, que depende muito, esse valor preditivo positivo, da prevalência da doença. A partir do momento que a doença é bem prevalente, esse valor preditivo positivo ele aumenta. A partir do momento que a prevalência da doença é muito baixa, a chance de um resultado falso positivo ela é maior. Só para ilustrar, aquele paciente que é falso positivo numa amostragem inicial, a partir do momento que a incidência da doença aumenta na população, ele vai deixar de ser um falso positivo para um verdadeiro positivo a partir do momento que ele entra em contato com a doença. Em populações de baixa prevalência, mais falsos positivos, acabei explicando, e menos falsos negativos. Tá? Isso é importante na avaliação da soroprevalência da infecção. Esse é um quadro do CDC que traz isso de forma numérica, mostrando que, dependendo da população de baixa prevalência, o valor preditivo positivo para um teste é muito baixo. A partir do momento que você tem uma prevalência baixa da doença, o ideal é que se usem 2 testes na avaliação dessa sorologia. A gente chama aí de ensaios ortogonais, tá? Para avaliação de dois ensaios, você consegue aumentar aí o valor preditivo positivo dos testes. Aqui, para ilustrar um pouquinho do enrosco que a gente pega no dia a dia dentro do laboratório,
Esses são dados de parceria do Einstein com a Universidade de São Paulo, gentilmente cedido pelos doutores João Renato e doutora Eliane Rosseto. Aqui a gente tem vários pacientes com diferentes fabricantes, trazendo que pacientes que documentaram a infecção com PCR, tá? Então, pacientes que tiveram Covid documentado por PCR, 30 a 40 dias após o início dos sintomas. Muitos não soroconvertem, tá? Em diferentes métodos. Tá? Aqui eu tenho 3 casos de pacientes que não soroconverteram nos 3 métodos e tenho situações que um paciente não soroconverteu em nenhum método e não virou também anticorpo neutralizante. Tá? Então, a gente tem casos que os pacientes não viram em nenhum dos métodos, mas tem anticorpo neutralizante, então, provavelmente, ele está com uma imunidade preservada aí, até que esses anticorpos permaneçam positivos na corrente sanguínea. Tá? Então, é importante essa ilustração para mostrar o dia a dia dos laboratórios, a dificuldade com diferentes epítopos. A gente pode ter diferença na avaliação dessa soroconversão em diferentes fabricantes. Aqui eu vou trazendo alguns casos. Eu acho que mais 1 minuto eu passo para o nosso debate. Depois, se eu precisar, eu trago outros casos para a gente ilustrar. Aqui, no caso, eu posso até falar que sou eu mesmo o paciente. Eu tive meu PCR detectado com CT de 25. Tive um PCR não reagente em 4 horas do início dos sintomas. Tá? Eu fiz o meu PCR logo com 4 horas. O PCR foi negativo, eu repeti 24 horas depois, o PCR já positivou com CT de próximo a 25, tá? Que o CT está alto, não está não reagente. Eu negativei com o 14º dia e fiz a viragem sorológica clássica e eu permaneço com anticorpos das subclasses IgG e IgM positivos na corrente sanguínea. Mas os casos são variados, tá? Casos de pacientes que permanecem com o PCR positivo por um longo período de doença, tá? Por mais de 30 dias, vão negativar só depois de praticamente 30 dias de doença, e soroconvertem tardiamente também. Aqui no caso, o paciente já está com quase 30 dias de doença e não tinha um soroconvertido, ele soroconverteu aqui praticamente com 30 dias após o início da doença. Outro caso, PCR também persistentemente positivo por um período longo, foi negativar depois. Acho que é o mesmo, não passou. Caso de pacientes que fazem PCR, negativo o PCR e volta a positivar o PCR também, isso também a gente acaba pegando. Eu vou passar rápido para o final. Aqui, o programa de avaliação de testes que eu comentei com vocês, da parceria da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica com todas essas outras associações e a parceria de diferentes laboratórios públicos e privados do país que avaliam esses kits com a participação voluntária dessas empresas. Para quem quiser acessar o site está aqui, e o site é atualizado praticamente diariamente com a inclusão de novos testes que estão sendo avaliados no dia a dia. Eu acho que era isso aqui, só para ilustrar outros testes de laboratório que a gente pode estar avaliando prognóstico da doença, tá? Pacientes que sobrevivem e pacientes que vêm a óbito, com avaliação de dímero, com avaliação de troponina, com avaliação de linfócitos, e assim por diante. Então, quem tem troponina mais alta morre mais, quem tem linfócito mais baixo morre mais, quem tem dímero mais alto morre mais, e com ferritina e com interleucina 6. Tá? Isso são outros parâmetros que são úteis na avaliação desses pacientes, e é importante a gente sempre alertar para a prática laboratorial junto com a clínica. Era isso, eu abro, Wilson, eu acho que eu cumpri aí, acho que se passei em 1, 2 minutos, eu abro para a nossa discussão, estou aberto para perguntas. Obrigado, doutor Carlos Eduardo. Com certeza não cumpriu o horário, é claro, mas isso já era esperado, e a complexidade do tema e a sua brilhante aula, eu acho que tornam qualquer desculpa desnecessária. Mas vamos ter oportunidade de voltar ainda à questão de detalhes sobre alguns exames. E eu queria agora explorar a presença dos nossos 2 especialistas infectologistas que nos honram aqui com a presença nesse webinar, que está apoiado pelo Abbott. Percebi que na barra do Zoom a gente não consegue visualizar todas as sociedades e entidades apoiadoras e também o nosso patrocinador, a quem mais uma vez eu agradeço aqui em nome dos organizadores.
mas eu vou me dirigir agora ao Dr. Chebabo para que ele comente um pequeno caso clínico e possa nos esclarecer. Dr. Chebabo, um paciente assintomático que resolveu realizar o exame sorológico e recebeu um resultado de IgG e também IgM positivos. O laboratório foi questionado sobre um possível erro, já que ele até o momento estava assintomático. O que nós podemos interpretar desse caso e qual seria a conduta recomendada, por favor? Bom, gente, boa noite. Boa noite, Wilson. Boa noite, Carlos Eduardo, Sérgio, todo mundo que está nos assistindo. Pois é, essa é uma das questões, né? A gente sabe que vários pacientes evoluem com formas assintomáticas, né? E a gente acaba descobrindo retrospectivamente esse quadro a partir do momento que a gente tem o resultado da sorologia, né? Uma das coisas importantes que a gente tem que comentar é que, diferente do que a gente está acostumado, né, nas outras doenças, né, a presença do IgM nem sempre significa, aliás, a maior parte das vezes para a COVID, né, não significa doença aguda com capacidade de transmissão. Isso é muito importante, porque as pessoas têm tomado atitudes de isolar o paciente ou de não tirar isolamento, tal, porque tem um IgM positivo. Alguns trabalhos têm mostrado que o IgM aparece concomitantemente com o IgG em alguns casos, e em alguns casos até depois do IgG, né? O IgG aparece primeiro, depois aparece o IgM. E o IgM pode se manter positivo por alguns dias, algumas semanas, desculpa, né? E isso não significa que esse paciente que tem o IgM positivo, ele está com capacidade de infectar, de transmitir o vírus. Então, esse caso, né, que está assintomático e já com anticorpos, provavelmente não tem mais transmissão. Se fosse ao contrário, se fosse um assintomático como PCR, a gente poderia até dizer, olha, esse paciente está transmitindo e a recomendação hoje, tanto do CDC quanto da OMS, é que esse paciente fique em isolamento por pelo menos 10 dias após a detecção desse PCR, porque como ele está assintomático, a gente não sabe em que momento da doença ele está, né? Então, a gente recomenda 10 dias para avaliar se ele vai evoluir para a doença sintomática ou não. Mas, no caso da sorologia sintomática, a gente não tem recomendado esse tipo de conduta, né? Essa pessoa provavelmente já teve infecção, já se infectou há algum tempo, a gente não tem como saber, né? E agora já tem anticorpos e provavelmente já é uma pessoa que está assintomática e não mais passando o vírus. Eu vou dar aí, doutor Wilson, rapidinho, se for um caso só de IgM positivo, eu abro até para o Sérgio também, se quiser entrar na discussão aí, a gente acaba pegando esses falsos positivos dentro do laboratório, né, Chebabo, e como lidar com isso? Se indica o PCR ou se isola o doente? Como vocês acabam conduzindo esses casos? Bom, eu vou falar, depois eu deixo para o Sérgio falar. Assim, eu acho que vai depender muito da história clínica desse paciente. Ele teve contato com alguém, né, sintomático que possa estar transmitindo? Ele teve sintomas? Nesse caso, especificamente, seria um assintomático. Assintomático, não tem história, só IgM positivo, acho muito pouco provável que esse IgM seja um verdadeiro IgM positivo, né? Principalmente quando os títulos são muito próximos ali do cutoff, né, do limite de positividade, e nesses casos o mais provável é que seja um falso positivo, né? E aí, normalmente, nesses casos, eu tenho recomendado repetir esse exame 3 semanas depois para avaliar se esse IgM vai se manter positivo e se vai aparecer um IgG. Eu queria só fazer um comentário. Essas situações são extremamente complexas, né, na minha forma de ver. Você vê, o que o Chebabo colocou está totalmente correto. Só que existem situações e colegas, por exemplo, nessa segunda situação, provavelmente com IgM positivo só e assintomático, e isso acontece muita pessoa fazendo exame por sua conta, porque hoje está liberado as pessoas fazerem por sua conta. Eu falo para a pessoa, agora que você fez, você vai fazer um PCR, porque eu não me sinto confortável e nem seguro de, primeiro, liberar esse cidadão para o trabalho ou
pensando na casa dele. Então, o que eu faço? O que eu tenho feito nesse tipo de situação, que não está deixando de ser frequente, está sendo frequente. Ele faz um PCR, no dia seguinte faz a coleta, geralmente o PCR demora de 24 a 48 horas, dependendo do laboratório, ele fica isolado esses 2 dias, que é um isolamento que eu acho que é ruim, porque, na verdade, eu tenho certeza que não vai dar nada. Mas, por zelo como clínico, eu tomo essa atitude. Veja, como o Chebabo colocou, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, não está errado um, não está errado o outro. É aquele feeling que a gente tem, aquele cheiro clínico que a gente tem e que a gente vai tomar a decisão. Pelo menos é o que eu tenho feito. Eu não sei se o Carlos Eduardo e o Chebabo concordam com essa minha posição, mas é o que eu tenho pensado em fazer. Eu faço algumas situações com alguns pacientes. Eu concordo com os dois. Tem o contexto clínico que o Chebabo trouxe, mas eu também me ficaria tranquilo se fosse próximo aí fazer o PCR também. É importante, Sérgio, a gente alertar que assim, os pacientes têm a demanda do exame, mas o exame deve ser sempre feito com o pedido médico, né? Para a gente não ter problema no laboratório depois de não ter com quem compartilhar essas dúvidas conversando com os colegas. Eu acho que isso é importante deixar frisado. Eu sei que a demanda da população é muito grande, mas sempre é importante lembrar que esses testes precisam sempre do compartilhamento de um CRM junto com o agente do laboratório também. Eu queria aproveitar aqui a última participação do Dr. Sérgio e emendar um outro caso clínico que já é diferente do primeiro que foi respondido pelo Dr. Chebabo. Dr. Sérgio, vamos falar agora de um paciente jovem que apresentou sintomas gripais leves, semelhantes aos que podem ser encontrados na Covid-19. Ele não conseguiu realizar o RT-PCR, mas 20 dias depois do início dos sintomas, ele fez uma sorologia que apresentou resultado tanto de IgM como de IgG negativos. Ele teve sintomas gripais, não fez o RT-PCR, 20 dias depois fez a sorologia com resultados negativos. É possível que alguns pacientes com Covid-19 não desenvolvam anticorpos? Será que a gente pode pensar em outras viroses? Como é que a imunidade celular também se apresenta em alguns casos? Poderia comentar, por favor? É outra situação que é extremamente complexa, né? O paciente teve sintoma leve, a gente vive um momento epidemiológico para pensar 200% em Covid, está tudo negativo, 20 dias depois, eu ia falar, olha, por que não teve, primeiro, você foi vacinado para influenza? Esse é o primeiro ponto que eu ia fazer no meu questionamento. Tomou a vacina esse ano? Não quer dizer que a vacina também é 100% eficaz, é de 80% a 85%. Então, esse é um ponto. Tem o risco, então, de influenza, adenovírus, rinovírus, tem uma série de vírus circulando, a sintomatologia pode ser a mesma, porque a Covid pode ter sintomas muito leves e frustros, como um resfriado normal, como pode ser realmente os sintomas clássicos que a gente vê, aquela tríade, tosse seca, febre, dor de garganta, mialgia. Então, esse é um outro grande problema. Eu, sinceramente, sabendo que o PCR pode ficar prolongado, como até o Dr. Carlos Eduardo colocou muito bem na exposição, até 21 dias. E a gente já viu casos de vários pacientes com PCR positivo, que fica fazendo excreção de RNA, pedacinhos de RNA, que não são transmissíveis, mas ficam positivos até por 60 dias, eu provavelmente me induziria para eu ficar tranquilo e para tranquilizar esse paciente, para tentar fechar o diagnóstico, pediria também um PCR. Mas é extremamente discutível também essa minha conduta. Existem uma série de correntes que vão dizer não, essa conduta não está adequada, como outras 50% vão jogar do meu lado. Então, essa é uma posição difícil. Gostaria até de ouvir a opinião do Carlos Eduardo e do Chebabo, se vão junto comigo ou não. É até interessante também saber isso. Eu também estou assim, eu ficaria mais tranquilo fazer PCR, né? Eu sempre acho que o primeiro teste a ser avaliado com critério diagnóstico aí, o PCR, pode ser que você tenha uma surpresa, possa ter vindo positivo, mesmo o paciente já ter
tendo passado por sintomas. Eu peguei casos de pacientes assintomáticos, mesmo 60 dias PCR positivo, ele é assintomático, doido para retornar ao trabalho e não podendo. E, por fim, se não documentar a infecção em 30 dias, aí, eu trabalharia a repetição numa sorologia com tempo maior, visto que alguns pacientes podem soroconverter mais tardiamente, né? Ou esses pacientes podem fazer títulos muito baixos ou mesmo não soroconverterem, e aí vai ficar na discussão da imunidade celular que o Wilson trouxe aí, que a gente pode ter isso também. Shebab, não sei se você vai com a gente ou tem alguma outra visão aí. Eu acho que é isso também. Uma das coisas que eu também queria complementar é a sensibilidade dos exames, né? Então, você tem exames que têm uma sensibilidade pior e exames com sensibilidades maiores, né? Então, esses exames mais que chegaram agora, o ECLIA, né? Que a gente consegue dosar ou anticorpos totais ou só IgG, mas com uma metodologia com melhor sensibilidade, eventualmente você pode ter um exame que a gente, sei lá, não sei nem se dá para chamar de primeira geração e esse de segunda geração, mas um exame com uma sensibilidade maior que vai detectar o que um exame com uma sensibilidade menor não conseguiu detectar. Então, talvez avaliar a metodologia que foi feita, né, e repetir uma metodologia um pouco mais sensível, é possível que a gente consiga uma positividade. E a outra questão é essa mesmo, que o Wilson e o Cadu também comentaram, de ter essa questão da imunidade celular. A gente começou a ver agora algumas publicações mostrando que algumas pessoas não desenvolveram anticorpos e tinham, né, imunidade celular detectada através de testes lá, com presença de interferon, gama e tal, para o SARS-CoV-2. Então, aparentemente, foram carimbadas, né, imunizadas pelo SARS-CoV-2, mas sem o desenvolvimento de anticorpos IgG, IgM. Ou foi uma reação cruzada, né, Shebab e Carlos Eduardo? Pode ter sido uma reação cruzada a um outro coronavírus também, e aí poderia acontecer. Agora, só complementando, perdão, Carlos, o que você falou do ECLIA, esse paciente vai poder, se ele fizesse o ECLIA, a sensibilidade vai aumentar muito. E como isso aí foi há 20 dias, provavelmente, como é o pico lá dessa metodologia, dessa teoricamente de segunda geração, ele poderia já dar um positivo. Então, na ideia, a gente poderia, caso o doente pudesse, para não ficar fazendo PCR toda hora, porque é inconveniente, inclusive, fazer o swab, fazer primeiro o CLIA e depois fazer o PCR. Poderia ser também uma possibilidade, mas eu ainda fico muito receoso dessa metodologia, mesmo entrando já nessa segunda geração, né? Eu acho que a gente já pode até chamar de segunda geração, né? Em relação a essas técnicas mais recentes, né, são mais sensíveis, né? Colocou a ECLIA, em outras CLIAs também, né? Todas os derivados da quimiluminescência, né? A gente está falando de eletroquímio, outras derivadas de quimiluminescência são sensíveis para a identificação tanto de anticorpos da subclasse IgG ou como dos anticorpos totais também. Então, mas o desempenho, realmente, a sensibilidade desses ensaios são superiores, mas também já vi o inverso. Também eu já vi esses ensaios sendo negativos com metodologias de gerações anteriores positivo. Tá? Então, a gente pode ter surpresa também em diferentes casos. É lógico que a gente faz uma quantidade grande, né? Em diferentes laboratórios, a gente acaba pegando mesmo essas raridades, que assim a gente possa dizer. E é melhor plasma ou sangue total? Não, é soro, sempre soro. Soro. Aqui é importante falar na identificação dos anticorpos também, uma pergunta que todos acabam fazendo, né? O desempenho aí dos testes rápidos, dos imunocromatográficos, né? Esse desempenho desses testes é bem controverso. Principalmente o desempenho deles, ele cai bastante quando se usa o sangue total, né? Quando você tem um teste rápido processado direto com a ponta do dedo, o desempenho é inferior quando você usa amostras de soro, que aí você separa o sangue no laboratório, na centrífuga, pinga o soro, você melhora bastante o desempenho desses testes rápidos. E mesmo assim, o desempenho dos testes rápidos é um pouco inferior em relação à automação. Mas dependendo da situação do paciente, o paciente não tem acesso a um laboratório que realize essas metodologias, não tem acesso ao PCR, o teste pode ser até
solicitado como contribuição aí diagnóstica, mas é lógico que, entendendo essas limitações, é lógico sempre procurando locais onde sigam os procedimentos adequados, aí, principalmente em laboratórios clínicos que utilizam os procedimentos corretos para a execução de um teste de laboratório, né? Não é comprar o teste na internet e sair fazendo um teste em clínica, em consultório ou mesmo em domicílio, né? A gente já viu de tudo desde o início da pandemia. É bom alertar toda a população que esses testes rápidos chegaram com uma variedade de qualidade entre eles. O desempenho, o Shebabo lembrou bem, o desempenho desses testes é muito variado e a gente precisa estar atento a isso. Qual o teste que o paciente fez, se o teste tem um desempenho adequado ou não, naquele momento de doença, né, que é importante sempre lembrar. Doutor Wilson? Foi bom. Pois não. Eu queria endereçar ainda, antes da gente explorar um pouquinho mais os testes rápidos, eu queria explorar um pouquinho o Dr. Carlos Eduardo com o RT-PCR. Eu sei, doutor Carlos, que você trabalha no laboratório de um grande hospital, o Albert Einstein, onde foi diagnosticado o primeiro caso de Covid aqui no Brasil. E eu sei que lá, como em outros hospitais, existe uma grande preocupação com o retorno dos profissionais de saúde que já foram infectados ao seu trabalho habitual. Até quando nós podemos ter o RT-PCR positivo? O que dizem os livros, os trabalhos e o que diz a sua experiência lá no Einstein? Eu sei que você passou rapidamente na sua apresentação sobre isso. E um outro ponto, e aí eu vou querer o comentário dos nossos infectologistas, o Dr. Shebabo, que é o vice-presidente da SBI, e do Dr. Sérgio Zimmermann, que é o diretor científico da SBI, sobre a transmissibilidade. Será que todo RT-PCR positivo pode representar a transmissão? Então, vamos primeiro ouvir o Dr. Carlos Eduardo e depois os infectologistas, por favor. Essa questão é bastante colocada, né? Uma dúvida que é gerada bastante aí por todos. É importante frisar que a concentração viral ela cai bastante depois do 14º dia, quase praticamente negativando. Como é um vírus que é intracelular e o procedimento de coleta bem feito adequadamente, você vai acabar conseguindo recuperar fragmentos de vírus aí após o 14º dia de doença. A gente, como eu falei, a gente identifica até 60 dias após o início dos sintomas ou mesmo em pacientes assintomáticos. A grande parte dos trabalhos mostram que esses CTs, né, essa avaliação indireta da carga viral a partir do 14º dia é muito baixa, praticamente é uma reação que negativa e positiva muito no limiar. E a gente acredita que já com o uso da máscara em grandes cidades, o uso da máscara em ambientes hospitalares, essa transmissibilidade é praticamente nula. Isso aí é uma visão também, não sei, eu acho que os colegas devem compartilhar também, mas é importante frisar que, é lógico, a chance ela existe, a chance é muito pequena, mas já com uma proteção da máscara, aí eu acredito que a gente consiga bloquear esse risco dessa transmissibilidade. Quanto ao retorno do trabalho, aí depende do protocolo de cada empresa. Várias empresas passaram por diferentes protocolos. Lá no Einstein eu posso dizer que eu passei por praticamente todos protocolos. O retorno ao trabalho com 14 dias, retorno ao trabalho com um PCR negativo, retorno ao trabalho com IgG positivo, retorno ao trabalho com 2 PCRs negativos, e agora, diante das evidências também desse baixo risco de transmissibilidade, o retorno ao trabalho com 14 dias assintomáticos retornou. Então, a gente acaba tendo aí uma avaliação ampla. Eu acho que a grande parte das empresas se retorna ao trabalho com 14 dias, o paciente estando assintomático. Shebabo, eu passo a palavra aí para os colegas compartilharem da opinião. Olha, Experiência, Shebabo. Então, eu desde o começo, lá, há muito tempo, eu sempre fui um dos defensores de que o PCR não serve para controle de transmissão, porque, na realidade, a gente não faz isso para nenhuma doença, né? Na realidade, a gente não usa PCR para controle de transmissão de nenhuma doença, mesmo doenças virais, né? Para controle de cura, controle de transmissão, porque a gente pode realmente identificar partículas virais, né? O vírus não infectivo, né? Na célula. E alguns dados mais recentes mostraram que isso
parece ser verdade, porque tem 2 trabalhos muito bem realizados, né, que mostram que a partir do 7º, 8º dia você não consegue mais isolar esse vírus em cultura de célula desses pacientes, principalmente quando o CT, né, é muito alto, né, com CT mais elevados você não consegue, o que mostra que o CT é uma correlação da quantidade de vírus ali, não é um quantitativo, mas é uma correlação de que tem pouco vírus e você precisa de muitos ciclos para poder identificar ali o vírus, né? Amplificar e identificar o vírus. Então, eu acho que existe algumas... E a própria OMS já não recomenda mais a utilização do PCR como controle, já recomenda o critério clínico. E o CDC, apesar de ainda recomendar a utilização, como uma das recomendações, a utilização do PCR, já também colocou na rotina, já tem algum tempo, a partir da publicação desses trabalhos, o critério clínico, né, o critério de ausência de sintomas, né, e eles, tanto a OMS quanto o CDC, reduziram esse tempo para 10 dias, né? Ou aumentaram, porque o CDC antigamente falava em 7 dias e 72 horas, agora eles já falam em 10 dias e 72 horas, e não mais os 14 dias, né? Como era antigamente. Então, se o paciente está no mínimo 10 dias e pelo menos 72 horas assintomático, ele já poderia retornar às atividades, sempre utilizando máscara, né? Então, assim, eu acho que a detecção, ela provavelmente é pela presença do vírus ali intracelular, mas sem essa capacidade de infectividade. E isso a gente já tem alguns relatos na literatura. A gente ainda precisa ter mais relatos, a gente ainda precisa, é possível que isso ainda se demonstre. A única situação onde eu acho que o PCR realmente é importante é no paciente imunodeprimido. Porque esse paciente imunodeprimido, ele tem um shedding viral, uma transmissão viral sustentada e alargada, e isso a gente já conhece para outras doenças também, né, para influenza, né, em que esses pacientes podem ficar 20, 30 dias transmitindo vírus, às vezes até mais tempo, transmitindo vírus, por uma incapacidade mesmo do próprio sistema imunológico de combater esse vírus e a concentração desse vírus nas secreções ainda se manter elevada durante um tempo maior. Então, nessa situação, realmente, ou o PCR, ou manter esse paciente, se você não tiver a capacidade de fazer o PCR, manter esse paciente isolado até a alta desse paciente, ou até uma melhora importante, né, que ele fique completamente assintomático. Mas, nesses casos, talvez o PCR realmente seja indicado nessas situações, como a gente já faz, por exemplo, com o vírus influenza. Doutor Sérgio, algum comentário sobre isso? Não tenho nada a acrescentar. Faço a mesma coisa que o Carlos Eduardo e que o Shebabo tem. A questão é o governo brasileiro, né? O protocolo do Ministério da Saúde que está extremamente defasado, com vários equívocos, tanto em diagnóstico quanto tratamento, né? Ao que eu lembro, se eu estiver equivocado, o Shebabo me ajuda, o último protocolo do Ministério continua ainda os 14 dias. Eles não adotam a questão dos 10 dias. Esse é o outro grande problema que é conflitante na literatura. Você não consegue, como médico, reintegrar a pessoa ao trabalho com 10 dias, porque as empresas também não querem. E aí é outro questionamento que fazem para nós como clínicos, né? Então, o Ministério da Saúde não reveu essa posição que já a OMS, o CDC, a Sociedade Europeia de Infectologia, a Sociedade Americana, já dão 10 dias e 72 horas sem sintomas, né? Que é o certo, é o que a gente deve tocar realmente, é o que a gente tem feito de rotina. Não sei se você tem alguma coisa nova, Shebabo, aí em relação a isso. Não, é exatamente isso. É só complementar que essa incapacidade do Ministério de fazer esse protocolo de reduzir o tempo é exatamente está ligada à incapacidade de realizar o teste. Porque como a gente não consegue testar, de uma forma geral, a população, né? Porque a gente hoje só testa os pacientes que internam na rede pública, né? Na rede privada a gente já está conseguindo testar quem quiser, mas na rede pública hoje você só consegue testar quem interna. Então ele não tem como recomendar porque ele não consegue fazer o diagnóstico. E como não consegue fazer o diagnóstico, então ele deixa 14 dias. Porque se você tem um PCR positivo, você sabe que aquilo é Covid, o paciente melhora 10 dias, está 72 horas assintomático, ele poderia muito bem voltar a trabalhar
de acordo com os outros protocolos. Mas, até pela incapacidade de fazer o diagnóstico, o diagnóstico PCR aqui no Brasil, nos casos leves a moderados, são aqueles que não internam, né? Ficou o que estava estabelecido lá no início, 14 dias, e não se mudou exatamente para nem se discutir essa questão do diagnóstico. E a gente tem essa dificuldade aqui no país. Obrigado. Eu queria aproveitar ainda o doutor Sérgio. Nós tivemos uma notícia de que, a partir de ontem, a União Europeia já abriu as suas fronteiras externas, mas ela decidiu proibir a entrada de viajantes que vêm aqui do Brasil e de alguns outros países. Por que eles tomaram essa atitude, doutor Sérgio? Para o público, nosso público, haveria alguma explicação? E quando é que você considera que os brasileiros poderão viajar? Tem muita gente já juntando dinheiro aí, querendo viajar. Doutor Sérgio, por favor. Essa é a resposta que vale $1 milhão, né? Todo mundo querendo viajar. Vamos começar pelo início, né? Os Estados Unidos fechou as fronteiras com o Brasil. Tinha dito agora que na segunda-feira ia ter a possibilidade de reabrir. Não tomou essa decisão. A decisão continua fechado. Só entra nos Estados Unidos pessoas portadoras de green card, pessoas americanas, né? Ou com filhos americanos, senão você não tem como... Ou diplomatas. Ou situação de médicos profissionais da área da saúde convocados pelo governo americano autorizados, senão você não consegue entrar. Do mesmo jeito, a Europa está fazendo isso, por quê? Porque o Brasil virou o epicentro mundial do número de casos confirmados. Nós temos hoje 1,5 milhão quase de casos, 60 mil óbitos, uma dificuldade de fazer teste diagnóstico, então a comunidade europeia fica extremamente preocupada, sabe que as pessoas do Brasil não vão fazer o procedimento que eles querem que faça, que é uma quarentena. É impossível alguém sair para viajar 15 dias de férias e ficar 14 dias dentro de um quarto de hotel. Então, não tem por que a pessoa sair. Então, essa é uma situação que nós vamos ver crítica nos próximos dias. As pessoas podem entrar no site da IATA, que ela costuma dar alguma atualização a cada 3 a 4 dias ou semanalmente em relação aos países que estão podendo entrar. São raríssimos os países hoje no mundo que estão aceitando brasileiros. Muito raros os países. Tá? O que a gente sabe é que, por exemplo, a Etiópia estaria aceitando brasileiros e são raríssimos os países. Os países da Europa, eu não creio. Portugal acabou de fechar recentemente, a França fechou, a Itália fechou, a Espanha fechou, e realmente a gente vai viver aí um período crítico. Eu acredito que, como agora a gente entra num platô em grande parte do Brasil, com exceção de algumas localidades como a região sul do país, que está numa fase de pico ascendente, a gente pode ser que daqui a 15 a 30 dias se reveja esse posicionamento e se tenha uma abertura. Mas não com aquela aberração que se queria ter, né? Com o passaporte da imunidade, o paciente tendo que viajar com o famoso passaporte da imunidade, o teste da IgG positivo, que também isso não tem nenhuma condição clínica favorável para entrar num país, na minha forma de ver. Deixa eu só complementar, Sérgio. A gente está recebendo algumas solicitações no laboratório. Tem alguns países que estão exigindo PCR para a entrada no país, até com certificações de qualidade dos laboratórios, cartas de certificações, está sendo frequente, com intervalo inferior a 72 horas de execução desse PCR. Então, um laudo de PCR junto com a certificação de qualidade, não sei se o Shebabo também no laboratório lá na DASA está tendo esse tipo de demanda. Mas que também não tem muito sentido, né? Porque a pessoa pode ter um PCR positivo nesse momento, daqui a 2, 3 dias tem um PCR positivo, né? Então, na realidade, o que eu acho é que a União Europeia fechou tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos, e para os Estados Unidos, né? Então, nem os americanos conseguem entrar lá, porque são os locais onde está tendo transmissão, né? A gente, como o Sérgio falou, a gente está tendo um aumento do número de casos centro-oeste e sul do Brasil, né? Estão em plena fase ascendente, não chegaram no pico. E eu sinceramente não acredito que haja uma liberação de viagem para brasileiros antes de final de agosto, setembro, que é quando a gente acredita que esses outros estados, todas as regiões do país já vão entrar numa fase descendente de número de casos. Então, eu acho que vai ser bastante complicado viajar. E como o Sérgio falou também,
né? A maior parte dos países aqui, nossos vizinhos, também não permite a entrada do brasileiro. Nem o Paraguai, ali, com fronteira terrestre, nem a Argentina, né? Colômbia, tal, nenhum dos países da América do Sul estão permitindo a entrada de brasileiros. As fronteiras estão fechadas. Eu queria lembrar que esse evento conta com o apoio de várias entidades, entre elas a Abramed, Associação Brasileira de Profissionais em Controle de Infecções e Epidemiologia Hospitalar, a Associação Paulista de Medicina do Trabalho, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões e a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, contando com o patrocínio do Abbott. Esse evento está sendo gravado e ficará disponibilizado para quem não pôde estar conosco aqui hoje. Eu queria encaminhar aqui uma outra pergunta que eu julgo de interesse de todos. Nós já ouvimos falar que há a circulação aqui no Brasil de algumas mutações do vírus, do novo coronavírus. Eu queria ouvir do Dr. Carlos Eduardo se essas mutações vão interferir nos exames, e eu queria também ouvir depois dos nossos infectologistas, Dr. Alberto Chebabo e Dr. Sérgio Zimmermann, o que isso pode repercutir em termos epidemiológicos e mesmo em outras repercussões clínicas ou de prognóstico. O que essas mutações trazem na prática, na verdade, para os exames, começando pelo Dr. Carlos Eduardo? Pergunta muito boa, Wilson. É bem difícil para ter uma resposta mais assertiva em relação a ela. Tá? Praticamente aí são 3 tipos diferentes de vírus que circularam aí no Brasil. Quanto à identificação do vírus por PCR, dificuldade alguma para a identificação. Essas mutações não colocam em risco a identificação pelo PCR. Indo para a sorologia, aí a gente já tem com o mesmo vírus as variações entre os diferentes fabricantes. A gente pode ter variações também em relação aos vírus mutantes, ainda a identificação desses anticorpos. Então, é bem complexo, a gente não tem muita assertividade, principalmente quando a gente fala da identificação pelos anticorpos, mas os primers específicos para as reações de cadeia polimerase, elas são bem focadas em regiões principais do vírus, que a gente não tem problema de não conseguir identificar o SARS-CoV-2. E puxando o gancho aí só na questão dos anticorpos, é bom a gente alertar também que quanto mais sintomas os pacientes fazem, uma pergunta que é sempre bem frequente, mais anticorpos esses pacientes produzem. E o assintomático acaba produzindo uma quantidade menor. Passo a palavra aí, Chebabo, quer comentar a questão dos mutantes aí no segmento da doença? Então, eu acho que assim, a gente tem uma... Em relação aos exames, eu concordo plenamente com o Carlos Eduardo. Acho que não tem nenhuma, principalmente em relação ao PCR, não tem nenhuma dificuldade de detecção, né? Essas regiões que a gente detecta, esses genes que a gente detecta, são bastante conservados e a gente não tem dificuldade, não se mostrou nenhuma mutação, se mostrou difícil de ser detectada através desses exames. A questão maior é essa mutação, dessas mutações, são as respostas vacinais, né? Se a gente vai ter alguma diferença de vírus em termos de resposta aos vírus que a gente vai utilizar para produção de vacina, né? E a questão de se alguma dessas mutações vai transformar esse vírus num vírus com uma maior capacidade de transmissão ou com uma maior capacidade de virulência, né? De causar doença grave. Aparentemente, né, o que a gente viu é que houve alguma mutação, né, que transformou esse vírus num vírus com uma capacidade de transmissibilidade muito maior, né? Isso tem sido já relatado em alguns estudos e a gente começa a ver alguns relatos, né, relatos de vírus sendo achados em esgoto. Agora saiu, um pouquinho antes, a Universidade de Santa Catarina achou o vírus no esgoto de Florianópolis em 2019, novembro de 2019. Então, esse vírus é possível que ele já estivesse circulando, né, no mundo inteiro, não só na China, e que tenha sofrido uma mutação
que causou essa capacidade de transmissão maior, e aí sim ele passou a ser um vírus com essa capacidade de causar surtos de grande escala. É possível. A gente ainda não tem esse dado, mas cada vez mais a gente vai montando pecinhas do quebra-cabeça, mostrando que esse vírus já estava presente, já tem relatos na Europa, aqui, agora esse não é no Brasil. Aí, o Wilson colocou lá no início que o primeiro paciente, né, internado no Einstein, eu quase na hora comprometeu conhecido, né, porque provavelmente a gente já tem outros pacientes com coronavírus aqui no Brasil antes disso tudo, né, e que a gente nem sabia que existia o vírus, muito menos a doença, né? Então, essas mutações, elas são preocupantes para o futuro, né? O que significa em relação à resposta vacinal e a evolução da própria doença, né? Em termos de virulência e transmissibilidade dessas mutações. Obrigado, Eu concordo, doutor Sérgio, por favor. eu concordo com tudo que o Chebabo falou. Essa questão da mutação vai ser importante em relação à vacina, e isso vai levar com que realmente a vacina seja do mesmo perfil que o H1N1, seja anual, muito provavelmente, né? Ou podemos chegar até numa questão de ser bianual, dependendo da situação. Pode ser que a gente vai ter segunda e terceira onda de vírus em várias localidades, e aí com esse vírus mutado, também é uma outra possibilidade. E o que ele comentou de quando que é esse vírus, eu tenho um relato de uma colega, da mãe dela, ou da sogra dela, viajado, que tinha voltado da Espanha em setembro do ano passado, com vidro fosco e todos os comemorativos clínicos de Covid-19. Isso nós estamos falando de setembro, vindo da Espanha. Então, veja que, muito provavelmente, esse vírus realmente circulava antes do que final de dezembro, como se notificou os primeiros casos lá em Wuhan, na China, né? Esse é outro problema. Será que a China, mais uma vez, não fez a questão transparente, como a gente não tem a transparência da China até hoje, do número de casos verdadeiro, como é que foi feito esses diagnósticos? Então, isso é uma interrogação que o mundo científico não vai ter como responder em curto tempo de espaço de tempo. Bom, pessoal, eu quero lembrar que esse é o primeiro de 3 eventos apoiados pelo Abbott. O próximo evento será no dia 10 de julho e vai falar sobre a clínica e o laboratório na Covid-19, cirurgias seguras e pacientes oncológicos. Para esse debate, o moderador será o Dr. Clóvis Arns Cunha, que é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, a doutora Viviane Dias, que preside a ABIH, será a apresentadora, e como debatedores, nós teremos o doutor Luiz Carlos von Batten, que preside o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, e a doutora Maria Inês Mero Braglioli, secretária-geral da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Nós já estamos nos encaminhando para o final desse webinar, e antes da despedida aqui dos nossos participantes, eu quero agradecer a todos os colegas, o Dr. Carlos Eduardo Ferreira, o atual presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Medicina Laboratorial, o Dr. Alberto Chebabo, que é o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, e ao Dr. Sérgio Zimmermann, que é o atual diretor científico da Sociedade Brasileira de Infectologia. Eu acho que vocês nos proporcionaram uma discussão riquíssima, de modo que eu agradeço em nome de toda a organização e passo a palavra agora para a sua despedida, inicialmente ao doutor Carlos Eduardo, da SBPC. Por favor. Obrigado, Wilson. Agradeço aí a participação, o contato com os colegas, Sérgio, Chebabo. Como presidente da SBPC, também o Wilson já colocou, muitos conectados tiveram problemas para acessar o Zoom aí, a gente ficou recebendo várias mensagens, passo aqui, peço minhas desculpas em nome da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. O link dessa nossa conversa, dessa apresentação vai ficar disponibilizado. Foi gravado toda a apresentação, já vai para todas as redes sociais e vai para o YouTube assim que terminar essa gravação.
Obrigado a todos. Doutor Sérgio. Eu queria agradecer imensamente a participação aí, foi extremamente rico a discussão com todos vocês. Lembrar, Carlos Eduardo, que imprevisto acaba acontecendo, eu tenho certeza, o sócio da Sociedade Brasileira de Infectologia também fez alguns questionamentos aqui no WhatsApp enquanto estava na apresentação, mas acontece, todos nós estamos aprendendo essa nova modelagem, né, de sistema online, mas como ficou gravado, essa discussão rica vai ser possível ser disponibilizada, então eu acredito que os colegas vão compreender, e para o segundo vai ser feitos os ajustes adequadamente, eu tenho plena certeza com a parte da tecnologia de informação de vocês. Agradecer imensamente a parceria desde a minha época de presidência da sociedade, o Wilson sabe muito bem disso, e você, Carlos Eduardo, mantendo agora com o Clóvis, é extremamente importante para a gente. Eu e o Wilson, a gente fez um trabalho aí bastante forte de aproximação entre as sociedades, simpósios conjuntos, participações em mesas redondas, e é isso que a gente vai ter de bom. Cada vez mais eu estou consciente que a união entre as especialidades, entre as sociedades médicas, é fundamental para que a gente tenha sucesso na difusão de uma informação segura e de confiabilidade na minha forma de ver. Muito obrigado. Doutor Chebabo. Bom, eu queria agradecer mais uma vez o convite, a parceria entre as sociedades, em nome da Sociedade Brasileira de Infectologia, agradecer a parceria com a SBPC, com a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Eu acho que, como o Sérgio falou, é uma parceria que está dando bastante frutos, né? A gente participou agora juntos também da liberação, da consulta para a ANS de vários exames, né? De quantiferon, dos painéis respiratórios, né? Então, acho que são colaborações que vão trazer para a classe médica como um todo vantagens, né? E esse evento também, eu tendo a dizer, apesar de eu estar participando quase todos os dias, sei lá, 3, 4 vezes por semana de eventos online, que eu gostava mais do modelo onde a gente no final se apertava as mãos e dava um abraço, depois ia sair para jantar e tomar um vinho, mas a gente tem que se adaptar a esse novo momento. Eu tenho certeza que a gente vai voltar a ter esses eventos presenciais, né? Todos nós. Eu acho que essa é a mensagem, né? Alguns estados já estão passando da fase mais crítica, outros estados ainda estão vivendo fase crítica, né? Então, esses colegas que estão nesses estados onde agora a epidemia está numa fase ascendente, com um número muito grande de casos, alguns estados até chegando próximo a colapso de internações e tal, né? Que isso passa, né? Vai passar, é um momento muito ruim, a gente viveu esse momento no Rio, vocês viveram esse momento aí em São Paulo também, mas cuidem-se todos, né? A gente vai vencer isso tudo e acho que daqui a alguns meses a gente já vai estar olhando isso como passado. A doença vai continuar existindo, mas a gente vai estar num outro nível de discussão, com mais conhecimento, e a gente vai estar num momento certamente muito melhor do que a gente está vivendo agora, esse momento aqui no nosso país. Tá? Um abraço a todos. Bom, muito obrigado.